Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo de número 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 1 a 11. Por gentileza, os que encontraram o texto bíblico, confirme dizendo amém. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Se assente, por gentileza. O capítulo de número 15, da primeira carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, ele tem como pano de fundo a ressurreição dos mortos. Haviam alguns que não criam que era possível alguém ressuscitar dos mortos. Então, a fim de resolver esta questão, a fim de sanar este conflito, Paulo, ele recorre às bases fundamentais da fé. No versículo 1, Paulo, ele busca rememorar os irmãos a respeito do Evangelho. Pois com isto, Paulo, ele no Evangelho, busca solucionar todos os conflitos relacionados à fé. É no Evangelho que nós encontramos as respostas para as maiores questões e os grandes dilemas da fé e da vida cristã. As verdades contidas no Evangelho, ainda que humana, social, filosófica
e cientificamente controversas devem ser o nosso padrão de vida e pensamento, e por elas devemos viver e pensar. Mas o que é o Evangelho? No que consiste o Evangelho? Como podemos perfilar o que de fato é o Evangelho? Diante de inúmeras ofertas daquilo que supostamente é apresentado como Evangelho, faz-se necessário analisar, à luz do texto, o que é realmente o Evangelho. E junto com os irmãos, eu quero, à luz do texto, entender o que é o Evangelho sob a perspectiva de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo, ele nos apresenta qual é o objetivo do Evangelho. O versículo de número 2, ele nos diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O objetivo do Evangelho não é tornar o ser humano rico. O objetivo do Evangelho não é tornar o ser humano famoso ou bem-sucedido. O objetivo do Evangelho é salvar o ser humano. O Evangelho é utilizado por Deus como ferramenta por meio do qual ele salva o ser humano. Mas em segundo lugar, vejamos, à luz da perspectiva de Paulo, o que é o Evangelho. Paulo, ele então apresenta para nós qual é o fundamento do Evangelho. Os versículos 3 e 4, ele assim nos diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui fundamenta-se o que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele está embasado, alicerçado em sua morte e ressurreição. Esse é o princípio básico da fé. Jesus, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a glória de Deus Pai. M. Bounds, ele diz a esse respeito o seguinte: a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. A ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime à cruz glória indizível. O que nós precisamos entender é que a fé cristã, ela não termina em luto. A fé cristã, ela não termina em choro. A fé cristã, na verdade, ela termina em triunfo. Ela termina em um túmulo vazio, em ressurreição e em festa. Vejamos então, em terceiro lugar, qual é a perspectiva de Paulo a respeito
do Evangelho. Paulo, nos versículos 5 a 7, ele nos apresenta a historicidade do Evangelho. O texto assim nos diz: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte a esse respeito: a ressurreição, ela não é um fato científico, porque fato científico é aquele que você pode levar a um laboratório e reproduzi-lo quantas vezes necessário. A ressurreição, porém, é uma prova judicial. Não tem como repetir essa prova. Todavia, ela tem evidências incontestáveis. E o texto apresenta-nos, no mínimo, duas evidências incontestáveis que comprovam que o Evangelho, ele é de fato uma evidência histórica. O Evangelho, ele é de fato uma realidade que aconteceu. Primeiro, Paulo, ele informa que Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu particularmente a Pedro e também aos 12. Lucas deixa claro que isso acontece em duas ocasiões distintas. Paulo continua dizendo que depois ele foi visto por cerca de 500 irmãos, onde Jesus passou por um período de tempo ensinando-lhes até que ele fosse assunto aos céus. E então ele diz que Jesus, depois de ressurreto, foi visto por Tiago e também por todos os apóstolos. A maior evidência da historicidade de Jesus ressurreto, a maior evidência da historicidade do Evangelho é que depois de ressurreto, Jesus apareceu a diversas testemunhas. Jesus ressurreto foi visto por testemunhas oculares. Mas um outro ponto que deve ser levado em conta é que muitas destas testemunhas, ou a igreja primitiva como um todo, deram a sua vida por conta desse testemunho. É neste fato, ou por este fato, que a igreja primitiva foi perseguida. Muitos morreram em razão deste testemunho. Logo, a ressurreição, ela não foi fruto da imaginação da igreja primitiva. Eles não viram aquilo que eles queriam ver. Eles viram aquilo que de fato aconteceu. E foi por conta disso que eles deram as suas vidas. E convenhamos, ninguém entrega a sua vida por uma causa que não seja verdadeira. A igreja primitiva derramou o seu sangue por conta disso. Os irmãos, naquela época, entregaram as suas vidas por conta desta verdade.
Logo, aqui se comprova a historicidade do Evangelho. Mas em quarto lugar, Paulo, ele nos apresenta a experiência do Evangelho. Veja o que ele nos diz nos versículos 8 e 9. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O Evangelho, ele não é um mero assentimento intelectual. O Evangelho, ele não é pura retórica filosófica. Ele é uma realidade transformadora, experimentada tanto por Paulo, como também por todos aqueles que creem nesta verdade. Aqui nestes versículos, Paulo está falando da sua própria experiência com o Evangelho, que no caminho de Damasco, tendo em posse cartas para assassinar e perseguir a cristãos, ele encontrou-se com o Senhor ressurreto. Ele encontrou-se com o Senhor da igreja. E por conta disso, a sua vida foi transformada. Porque a maior evidência de que o Evangelho de fato, ele é uma verdade, é que esse Evangelho, ele é experimental. O Evangelho, ele não é uma peça teatral, cujo alguns encenam e outros apenas observam. O Evangelho, ele é um convite à transformação. O Evangelho, ele é um convite a uma mudança radical de vida. Mike Pierman, ele cita um episódio aonde Charles Bradlaugh, que foi por muito tempo um dos principais ateístas da Inglaterra, ele convidou para um desafio o pastor Charles Hugh Price, a fim de desmistificar o conceito do Evangelho. O que de pronto o pastor aceitou, lhe propondo o seguinte: para então termos certezas de qual destas verdades, ou o cristianismo ou o ateísmo é verdadeiro, eu trarei 100 pessoas que atestam que o cristianismo é uma verdade, e você traga a mim 100 pessoas que foram transformadas pelo ateísmo. Seguindo, o pastor, ele faz uma provocação: peço-lhe então que, se não for possível trazer 100 pessoas, que você me traga apenas 80. Se não for possível trazer as 80, traga 60. E se não for possível trazer as 60, traga 20. Ou ainda que você não consiga me trazer 20 pessoas que atestam que o ateísmo é uma verdade, traga-me apenas uma. Todavia, ainda que você não me traga nenhuma, eu lhe trarei 100 pessoas cujo as vidas foram transformadas pelo Evangelho e que atestam que o cristianismo é uma verdade.
O evangelho naqueles dias, ele transformou a vida de Paulo, e até hoje ele continua transformando. O evangelho ainda hoje, ele converte garrafa de cachaça, pedra de crack, pino de cocaína, pistola em Bíblia na mão. O evangelho ainda hoje converte o traficante, o bandido em pregador do evangelho. O evangelho ainda hoje converte a mulher de vida adúltera em uma serva que glorifique ao santo nome. O evangelho, ele é um convite à experiência. O evangelho, ele é um experimental, a qual todos nós somos convidados a mergulhar nisto, para que as nossas vidas sejam a evidência da veracidade do evangelho que glorifica ao nome de Jesus. Aleluia. Em quinto e último lugar, Paulo, ele apresenta a efetividade do evangelho. Versículos 10 e 11. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Eu me recordo, no primeiro semestre da minha graduação, durante uma aula da disciplina de Alta Idade Média, o professor, que muito admira o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte em sala de aula: que pena que Aristóteles não conheceu o evangelho, pois na mente dele, se Aristóteles tivesse sido um arauto do evangelho, o evangelho teria sido aceito entre os povos mais intelectualizados da época. Contudo, o que o meu professor não entendia é o que Paulo aqui nos apresenta. O quê? A eficácia do evangelho não está no instrumental humano ou em sua capacidade, e sim na graça de Deus. Paulo diz no versículo de número 9 a sua inferioridade em relação aos demais apóstolos, e que na verdade ele o era por conta da graça. Mas ele conclui dizendo o seguinte: todavia não importa, pode ser eu pregando ou um dos outros apóstolos, o importante é a mensagem. Em Mateus 16:19, Jesus, ao falar de si mesmo como fundamento da igreja, ele diz a Pedro e consequentemente aos demais apóstolos, que a eles fora dado as chaves do reino dos céus, e que tudo quanto eles ligaram na terra seria ligado no céu, e o que eles desligassem na terra seria desligado no céu. Charles Hayre, explicando isso, ele diz o entendimento de Paulo aqui nos versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte: o céu e não os apóstolos inicia todo o ligar e desligar, enquanto estes anunciam. O que ele está dizendo é: quem opera é Deus. Aleluia. Quem realiza
é Deus. Quem efetua é Deus. De que modo? Por meio do Evangelho. E isto independe do instrumento. E isso independe de quem esteja pregando, de quem esteja cantando, de quem esteja orando. Philip Yancey, ele conta sobre uma convenção que aconteceu na Inglaterra. E havia um debate muito forte a respeito de qual era o diferencial, o ponto doutrinário diferencial do cristianismo. E então muitas ideias foram dadas. Contudo, muitos aspectos que há na prática da fé cristã, há também em outras religiões. Assim como nós oramos, islâmicos também oram. Assim como nós jejuamos, praticantes de outra religião também jejua. Então ele diz que C.S. Lewis entrou no ambiente e questionou sobre o que estava acontecendo. Aleluia. Quando então responderam a C.S. Lewis o que estava acontecendo, ele disse o seguinte: isso é fácil, é a graça. A graça é o diferencial na vida cristã. Por quê? Porque todas as demais religiões trabalham com a ideia de que é necessário que o homem se sacrifique para se achegar a Deus. Mas o cristianismo é a única que apresenta um Deus se aproximando de nós, única e exclusivamente por seu amor. Se coloque de pé, vamos orar. Então Paulo apresenta aqui o Evangelho. Primeiro, mostrando qual é o seu objetivo: é salvar o homem. Segundo, ele apresenta qual é o fundamento do Evangelho: a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. Depois, ele apresenta a historicidade do Evangelho, que Jesus apareceu a diversas testemunhas depois de ressurreto, e estas pessoas deram a vida por esta verdade. Quarto, ele apresenta o experimento do Evangelho como sendo a ferramenta de Deus para transformar o ser humano. E quinto, ele então apresenta a eficácia do Evangelho, pois ele independe da instrumentalidade humana, pois é de Deus que provém o seu poder. Então, por fim, Paulo conclui este capítulo fazendo uma ode à vitória diante da crise gerada pela morte e incerteza sobre a ressurreição. Ele conclui o texto dizendo o seguinte: que este corpo mortal será revestido de imortalidade. Glória a Deus. Aleluia. E então ele diz a razão por qual isso acontece. Ele diz: mas tudo isso provém de Deus,
que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. E diante desta verdade axial da fé, ele conclama: onde está, ó morte, a sua vitória? Aleluia. Onde está, inferno, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o pecado tem a sua força na lei. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nós temos vitória. E então ele diz qual deve ser a nossa postura diante disso. Ele diz: por isso, amados irmãos meus, sejam firmes e abundantes na obra do Senhor. Sejam firmes e abundantes na obra do Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te damos graças. Agradecemos ao Senhor por seu evangelho, que tem por objetivo nos salvar, que está fundamentado na morte de Jesus e em sua ressurreição. Te damos graças, ó Deus, porque o evangelho, ele é uma evidência histórica, pois Jesus ressuscitou e apareceu a muitos, e estes deram a sua vida por conta dessa verdade. Te damos graças, ó Deus, porque o evangelho é experimental, é um convite à transformação. Te damos graças, ó Deus, porque a efetividade dele não está na mão do pregador, não está na mão do homem, não está na mão do cantor, mas está em ti, ó Deus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Pidash, nidipundia kai, nimidiando, tubiando, yasagai, nimidiando, tabias. Aleluia, Jesus! Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Ó Deus, embebe a nossa alma dessa verdade, ó Pai. Faz o nosso coração transportar dessa verdade, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo o poder está nas tuas mãos.